Olha, o que você vai aprender nessa aula, né, que eu prometi lá no nosso grupo? Como você pode se tornar mais interessante, tá? Como você pode se tornar mais influente e por que algumas pessoas podem estar se afastando de você, certo? Eu queria pedir sua permissão aqui hoje, por quê? Porque essa aula é do nosso Instituto Virada, tá? Então eu quero pedir sua permissão se no final eu posso te apresentar um programa, tá? Que a gente tem um programa de formação. No final eu posso te apresentar um programa pago, é claro, essas aulas são gratuitas, a gente chama centenas de pessoas muitas vezes, essa já é a nossa terceira aula gratuita, tá? Mas a gente tem um instituto e eu quero saber se no final dessa aula eu posso te apresentar um programa de formação que a gente tem que é pago, um programa bem completo. Se eu posso, vou pedir para você dizer sim, por favor, aí no chat, certo? Se não, falar, Gustavo, eu acho que não e tudo mais. Tá bom? Se eu posso apresentar esse programa no final dessa aula, diz sim. Se eu não posso, diz não. Tá bom, pessoal aí de Vicente Pires, Brasília, Sônia, ótimo. A Natasha disse que sim. Então vamos lá. Como você pode melhorar os seus relacionamentos? Primeiro, né, você tem que entender como as pessoas funcionam, tá? As pessoas, elas têm três partes do cérebro de desenvolvimento. A primeira parte é o cérebro reptiliano. Depois disso vem o cérebro emocional, certo? E por último, o cérebro racional. Então a gente age muitas vezes por instinto, certo? Tem gente que acha assim, Gustavo, eu tenho que ser muito inteligente, eu tenho que ser muito bonito. Não, a gente age por instinto. Então, entendendo como as pessoas funcionam, você vai descobrir como você pode melhorar muito os seus relacionamentos, tá? Eu vou pedir para sempre, tudo que a gente for falar aqui, que você utilize com bastante ética, tá? Esse mesmo conteúdo que eu vou passar aqui nessa aula ao vivo foi o que me fez, por exemplo, lá na SpaceX, né, na escola preparatória, eu vim da academia, foi o que me fez sair de uma situação que eu era totalmente tímido, totalmente retraído, para ser considerado o melhor companheiro da turma, certo? Então, eu fui considerado entre 118 pessoas o melhor companheiro. Como? Entendendo como funcionam as pessoas. Tá? Com esse mesmo passo a passo que a gente vai te passar aqui, por exemplo, um dos nossos clientes, ele disse o seguinte, que 2 meses ele não gostava do chefe dele, mas mesmo não gostando do chefe dele, em 2 meses o chefe virou para ele e falou, você é o meu melhor amigo aqui. Por quê? Porque você vai aprender a se relacionar com pessoas. Isso no ambiente de trabalho, isso no seu ambiente pessoal, isso no ambiente familiar, entre amigos. Você vai aprender a se relacionar com pessoas. Pessoas são muito parecidas. Mas você não conhece meu chefe. Pessoas são muito parecidas. Certo? Só vou ver aqui se o pessoal disse sim. Ótimo. Sim, sim, sim. Então, no final, eu vou apresentar aqui o nosso programa. Tá bom? Então, como melhorar os seus relacionamentos? A primeira promessa que eu te fiz é como você vai ser mais interessante, certo? Como você vai ser mais interessante? Daí é uma chave. Depois que você aprender isso, tá? Você vai mudar muita coisa na sua vida. Você se torna mais interessante quando você se torna mais interessado. Como assim, Gustavo? O Dale Carnegie, né, que é autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele disse a seguinte frase, tá? Ele disse o seguinte, que é mais fácil, você faz mais amigos em 2 meses sendo interessado do que em 2 anos tentando parecer interessante. Olha que interessante, né? Não tem nem outra palavra para definir isso. Então você se torna, vou até colocar aqui, primeiro, como você se torna mais interessante. Então essa frase é do Dale Carnegie, que é, você consegue fazer mais amigos sendo em 2 meses, sendo interessado do que em 2 anos tentando parecer, vou dar um enter aqui, do que em 2 anos tentando parecer interessante. Se você sair dessa live só aprendendo isso, já valeu a pena essa live, eu tenho certeza para você. Tá? Então, como você se torna mais interessante? Sendo interessado.
Ah, Gustavo, e como eu posso me tornar mais interessado pelas pessoas? Aqui eu vou te dar 3 dicas para você se tornar mais interessado pelas pessoas, tá? Primeira dica: ouvir mais. Ouvir atentamente mais. Hoje, a gente tem um grande déficit de atenção. Então, as pessoas reclamam que você não as ouve, que você não presta atenção nelas. Alguém já reclama isso com você? Vou pedir para você responder aí sim, reclamam ou não, não reclamam. Se as pessoas reclamam e você não as ouve, é porque elas estão sentindo falta da sua atenção. Tá? E você lembra, você consegue ser muito mais interessante quando você se torna interessado. Então, minha pergunta para você é: o que você pode fazer para ouvir mais as pessoas? Quais são as pessoas que você precisa ouvir mais? Talvez seja o seu cônjuge, né? Sua esposa, o seu marido, talvez seja o seu filho, o seu pai, seu chefe, seu amigo de trabalho. Quem você precisa ouvir mais? Então, essa é a primeira dica para ser mais interessante. É ser verdadeiramente interessado. Uma segunda dica muito simples, isso principalmente para desconhecido, Clarissa disse que reclamam aqui. Isso principalmente para desconhecidos, tá? É você saber chamar as pessoas pelo nome. Ah, Gustavo, isso faz diferença? Sim. Por quê? Qual é a palavra mais importante para cada pessoa? A palavra mais importante para uma pessoa é o nome dela. Tá? Essa é a palavra mais importante. Então, se você chama o seu porteiro de porteiro, se você chama a pessoa da padaria de padeiro, se você chama a secretária apenas de secretária, o que você passa para essa pessoa? Você passa que você não se importa com ela ao ponto de não lembrar nem mesmo o nome dela. Então, essa é a segunda dica. Ah, Gustavo, isso é simples? É simples. Mas isso faz a diferença? Faz a diferença. Principalmente quando você trabalha com desconhecidos ou quando você tem um grupo de pessoas muito grande. Por exemplo, ah, Gustavo, eu sou líder de 120 pessoas. Não tem como eu saber o nome de todos. Talvez não em um dia, mas em uma semana, em 2 semanas, tem sim. Você pode, sempre que você falar com a pessoa, você pode repetir o nome da pessoa. Por exemplo, oi Alice, tudo bem? Então, Alice, você pode fazer isso para mim? Alice, se você começar a repetir e se você começar a associar o nome daquela pessoa a alguma coisa, vai ficar muito mais fácil lembrar. Por exemplo, vou dar até um caso meu, né? Acredito que ela não esteja aí, então posso falar. Num restaurante, por exemplo, tem uma moça que a gente sempre vai no restaurante dela e o nome dela é Dilar. Eu falei, nossa, eu já esqueci 3 vezes o nome dela. Como eu posso lembrar o nome dessa pessoa? Então eu pensei, olha, tem a moça de cá, que teve um de cá, que foi o restaurante que fechou, e tem a moça de lá. Natasha está até rindo porque isso é real, tá, gente? Então tem a moça de lá, que é o restaurante que a gente vai. E assim eu lembrei, hoje, por exemplo, ela vem nos oferecer água, ela vai lá oferecer tudo pra gente. Por quê? Porque a gente apreciou, a gente mostrou o nosso interesse nela, certo? Então, e qual é a terceira dica? Tá? Então, nessa segunda dica, o que você pode fazer para se lembrar o nome de pessoas que você convive, mas que você não sabe o nome? Você pode primeiro perguntar, você pode salvar no WhatsApp, você pode repetir o nome dela várias vezes, principalmente quando te apresentarem. Você pode, por exemplo, associar, se o nome dela for um pouco difícil, associar alguma coisa, certo? E a terceira dica, para ser mais interessante, é o elogio genuíno. Ah, Gustavo, mas aí eu vou ser falso, vou ficar elogiando todo mundo. Não, você vai pegar uma característica daquela pessoa que você acha que realmente merece o elogio. Ah, mas você não conhece minha cunhada, por exemplo. Você não conhece o meu sobrinho, né? Talvez você não veja tantas coisas assim para elogiar nessa pessoa. Mas pega uma característica, nem que seja a cor do cabelo, nem que seja a roupa que ela veste, nem que seja, sei lá, o sorriso dela, a gentileza dela, a inteligência dela, quem sabe. Pega uma característica dessa pessoa
que você realmente, isso é importante, é genuíno, tá? Eu vou até colocar em caixa alta aqui. Só um minutinho. Genuíno. Então, algo que você realmente admire nessa pessoa e fale isso para ela. Sabe, muitas vezes na rotina a gente esquece de elogiar as pessoas por aquilo que elas têm simples, mas que a gente sempre percebe, mas como são pessoas da rotina, principalmente, pessoas do nosso convívio diário, você esquece de elogiar, você esquece de elogiar a sua esposa pela comida dela, sua mãe, né? Você esquece de elogiar o seu subordinado por ele estar passando da hora para fazer algo, certo? Você esquece de elogiar as pessoas. Então, terceira dica para você se tornar mais interessante é o elogio genuíno, certo? Antes de eu passar para a segunda parte, que é como você pode se tornar mais influente, eu admito que eu pulei uma etapa aqui, que é o quê? Gente, por que você deve melhorar o seu relacionamento? Por que você deve melhorar o seu relacionamento? John Rockefeller foi historicamente o homem mais rico do mundo. Ele disse o seguinte, que ele pagaria mais pela habilidade de se relacionar com pessoas do que por qualquer outra debaixo do sol, certo? Então, os relacionamentos são a principal fonte de riqueza e de felicidade, né? Dificilmente você vai ser rico sem ajudar alguém. E também dificilmente você vai ser feliz sem estar com alguém. Ah, eu posso ser muito rico, mas eu não vou ser feliz se eu não estiver com alguém? Provavelmente não, certo? Então, por isso que você deve melhorar os seus relacionamentos. Então, vamos aqui para o terceiro ponto, né, que eu prometi. É como você pode ser mais influente, tá? Você gostaria de saber como você pode ser mais influente? Primeiro, você tem que ser mais interessante. Então, você tem que ser interessado nas pessoas, certo? E segundo, qual é o segundo ponto para você poder ser mais influente? Estou só aguardando um negócio aqui. É você ser mais positivo. Pessoas positivas influenciam as outras pessoas. Tem até pesquisas que falam o seguinte, que quanto mais sorriso a pessoa dava, mais ela estava de forma central numa cadeia de relacionamentos, certo? Então, como você pode... Alguém que gosta de quem não é positivo, sabe aquela pessoa que só reclama, só fala de problema, só fala da economia, da política, do fulano, do chefe, do emprego, do dinheiro que está faltando, né? Ninguém gosta dessa pessoa negativa. Por quê? Porque a nossa vida já naturalmente tem alguns problemas, né? A gente tem problema em casa, a gente tem problema no trabalho, tem gente que tem problema de dinheiro, tem problema de saúde. Então, se vem mais alguma pessoa para vir com mais problema, né, lambendo as próprias feridas, ninguém quer saber dessa pessoa. Então, para você ser mais influente, você precisa ser mais positivo, certo? Então, como você pode ser mais positivo? Vou dar 3 dicas aqui. Sorrir mais. Ah, Gustavo, é simplesmente sorrir, mas no começo vai parecer forçado? Sim, no começo vai parecer forçado. Assim como se você for na academia e você nunca tiver ido na academia, você levantar peso vai ser forçado. Por quê? Porque é algo que você não está se acostumando. Então, se você é uma pessoa carrancuda, desculpa a expressão, mas se você está sempre com cara feia, né, com aquela cara de tristeza, cara de amargura, no começo vai ser difícil para você sorrir. Mas tudo na vida é treino. Tá? Então, se você aprender a sorrir mais, se você aprender, nossa, ver o lado positivo, quando você está sorrindo, vamos dizer assim, imagina que eu estivesse falando assim, né, com esse sorriso, tá, tudo bem que esse sorriso está um pouco forçado, mas eu estivesse falando com esse sorriso, né, nossa, a chuva de Brasília está horrível, tá? Você ia acreditar? Não, porque por mais que eu esteja falando algo ruim, algo negativo, eu estou com uma expressão positiva. Tá? Então, quando você sorri mais, você se torna mais positivo. Né? Quem me conhece muito de perto, né? A Nath até me conhece muito de perto,
sabe que quando eu fico muito estressado com uma pessoa que eu não posso ficar estressado, por exemplo, um cliente, alguma coisa do tipo, eu vou sorrir. Eu vou literalmente sorrir. Porque imagina se eu mostro a minha expressão, né, que eu realmente estou com raiva. Não, eu vou sorrir. Para tentar ver o lado positivo daquilo. Certo? Então, buscar sorrir mais. Tudo bem? Quem aqui se compromete, né, em sorrir mais? Vocês se comprometem em sorrir mais? Se sim, digita sim no chat. Tá bom? Segunda dica para você ser mais influente. Fazer fofoca. Como assim fofoca? Vou te explicar. Gustavo, você está falando que para eu ser mais influente eu tenho que fazer fofoca? Não. Sim, eu estou falando que você tem que fazer. Porque o que é fofoca? Falar de outras pessoas. Mas como você vai falar? É fazer fofoca positiva. Certo? Como você faz fofoca positiva? É você começar a falar bem de outras pessoas pelas costas. Como assim? As pessoas, elas vão imaginar que você é com elas, assim como você é com outras pessoas, pelas costas. Por exemplo, sabe aquela pessoa que a pessoa, por exemplo, você tem 3 amigos, tá? O João e o Mário, vamos dizer assim. Só que sempre que o Mário tá longe, o João fala mal do Mário. O que você pensa que vai acontecer quando tiver só o João e o Mário? O João vai falar mal de você, certo? Então as pessoas vão te julgar por aquilo que você faz nas costas dos outros. Então, se, por exemplo, se o seu amigo, se o Mário, sempre que ele saísse, o João falasse bem do Mário, você ia pensar, poxa, o Mário vai falar bem de mim quando estiver longe do João, certo? Então, fale sempre bem de outras pessoas. Pelas costas. E na frente também, mas fale bem pelas costas. E o terceiro passo para ser mais positivo e, com isso, mais influente. Fale da solução. Como assim falar da solução? Gente, todo mundo já está cheio de problema, certo? Todo mundo tem seus problemas, seja seus problemas em casa, seja seus problemas no trabalho, seja seus problemas financeiros, seja seus problemas de saúde. Todo mundo já está cheio de problema. Então, se você for uma pessoa que vai vir e vai trazer mais problema, como você quer influenciar as pessoas? Como você quer ser mais positivo? Então, sempre que você pensar em falar de um problema, a não ser que seja realmente um problema que a outra pessoa pode e vai resolver, e mesmo se a outra pessoa poder ir resolver, você pode vir no mínimo com um problema e já com uma possível solução. Se a pessoa não pode e não vai resolver, para que falar do problema? Para juntar mais um, para ficar lá falando, ai meu probleminha, nossa, eu tenho o maior problema do mundo. Tem gente que acha que ela tem o maior problema do mundo, certo? Então, sempre que você for falar com alguém, vamos lá, se a pessoa pode e vai resolver, você fala do problema, junto, antes disso, você vai pensar, tá? Vai vir com qualquer solução. Você vai pensar já falando de uma possível solução. Certo? Se a pessoa não pode e nem vai resolver o problema, ou você não fala nada, ou você só fala da solução. Gustavo, se ela não pode e não vai resolver o problema, para que você vai falar do problema com ela? Entende? Vai ser mais uma que vai ficar lá, né, chorando com você, ai meu Deus, não vai resolver nada. Tá? Então sempre busque falar da solução. E por último, como prometido, nessa primeira parte, por que as pessoas se afastam de você? Já pensou nisso? Gustavo, tem gente que se afastou de mim, eu nem sei porquê. Normalmente, Gustavo, mas isso em caso de casamento, aí já são outras coisas, tá? Mas normalmente é porque você não é positivo ou você não é interessado. Então, normalmente, as pessoas se afastam de quem não é positivo e não é interessado. Certo? Então, se você
Tá sempre reclamando, é por isso que as pessoas se afastam de você. Ou então, se você só fala de você, você não quer saber de ninguém, é por isso que as pessoas se afastam de você. Certo? Então, ou você não é positivo, ou você não é interessado.